Guilherme, primeiro assim, antes de entrar nas suas dicas atuais, queria falar um pouquinho. Eu conheci você pelo link do Estadão, né? Para mim foi a referência quando começou-se a falar em podcast no Brasil. O Estadão tinha no link ali, eu lembro do infográfico, eu tenho isso ainda, o infográfico de como fazer podcast e um outro de como ouvir podcast. Então, eu queria saber o quanto que você está envolvido nessa história, né? Se você já estava desde o começo da jornada de podcast aqui no Brasil, no link do Estadão, e como é que você se deparou com o podcast, se você lembra, qual foi a primeira vez que isso aconteceu? Eu lembro, bom, eu era um dos editores do Link, né? Fui ali junto com o Ricardo Anderaldo e com o Otávio Dias, a trinca ali de primeiros editores do Link, né? Era um projeto, para quem não sabe, não era exatamente só um caderno de tecnologia, né? Era um caderno no Estadão, um caderno no Jornal da Tarde, um programa na Rádio Eldorado e um site com uma rede social que na época era maior do que o Orkut, né? Assim, e daí que foi matado, inclusive, porque o Estadão decidiu colocar CPF na rede social e daí não deu certo. Mas o Link era esse projeto 360, né? E justamente, eu fiquei sabendo, eu vi uma matéria no New York Times de um ex-VJ da MTV, que foi o cara que inventou os podcasts, né? Que tinha feito essa coisa nova, e aí estavam começando a surgir esses programas de rádio indies no mundo da internet. E aí eu fui justamente falar, bom, vamos falar como é que é essa história de podcast, como é que faz e como é que ouve, exatamente esses dois infográficos. E aí eu falei, bom, como é que faz? Então vou fazer. Comprei um microfone daqueles de headsets vagabundos de telemarketing, fui para o meu computador e fiz um podcast. Justamente para testar como é que você faz o RSS, como é que você faz todas essas coisas. E criei o Discofonia, que era um podcast de música, que isso era 2005, e eu fiz o Discofonia até 2010. Ou seja, fiquei 5 anos fazendo esse podcast, ao mesmo tempo que tinha o programa do Link na Eldorado e tal. E aí, obviamente, entrei nesse mundo. Éramos poucos no começo, né? E aí, esses poucos se juntaram, porque a gente, principalmente nós que tínhamos, que gostávamos de fazer podcasts musicais tocando música, a gente tinha um problema com o ECAD. E aí, até puxado pelo Ricardo Macari e pelo Billy Umbella, Gui Leite também estava na época, a gente se juntou e fez a AbraPod, que existe até hoje, né, a Associação Brasileira de Podcasters, que foi justamente para a gente fazer uma negociação com o ECAD, porque a gente passou a pagar o ECAD e não tinha mais problema de direitos autorais. Coisa que ninguém mais se preocupa hoje. Eu lembro, né? Na época, é a ABPOD, né, Guilherme? ABPOD, desculpa. Isso, eu lembro na época que eles conseguiram um acordo, a gente pagava em UFIR, acho que eram 30 UFIRs, eu não sei mais o que é, unidade fiscal de referência. Era uma unidade, né, que dava, sei lá, era isso, era tipo R$30 por mês. Pois é. E tocava a música que você quisesse, né. Foi muito legal isso. Daí a associação continuou, né, e curiosamente há um ano, 2 anos atrás, já o Bolsonaro eleito, no primeiro 31 de março do Bolsonaro eleito, o presidente da ABPOD fez um post louvando a ditadura e etc. E aí eu, que estava muito distante desse mundo, fui chamado pelos fundadores da ABPOD para a gente destituir esse cara, falar que ele não podia falar em nome da associação defendendo a ditadura e etc. E aí a gente fez uma intervenção, destituiu esse cara e instituiu uma nova diretoria. Isso me botou em contato com essa turma toda do podcast. A gente tem um grupo no WhatsApp dos podcasters raiz hoje em dia. Que legal, que bacana. Quem são esses podcasters brasileiros que estão no grupo? Eu acho que o Sérgio Vieira, tinha o Alessi, tinha aqueles meninos que faziam na Itália um podcast que era Café. Daí tem o Billy Umbella, tem o Ricardo Macari, é uma turma grande. A Jane, que inclusive estuda podcast na universidade também. É uma galera dessa do começo, uma galera muito legal. O seu Ed lá nos Estados Unidos também, que faz o Gui Leite. É uma galera muito, realmente. Quando eu comecei a fazer podcast, a gente tinha tipo 5 podcasts no Brasil, entendeu? Não era essa coisa que é hoje, né?
E aí, beleza? Eu sou o Ricardo Anderaus e esse é o Link, o único programa que você ouve aqui na Eldorado, lê no Estadão e no Jornal da Tarde e clica 24 horas por dia no endereço www.link.estadão.com.br. Guilherme Werneck e seus incríveis podcasts. Oi, Anderaus, beleza aí no Brasil? Beleza, Gui. Tô curtindo a amplidão desse estúdio que é todinho meu, com o Fabiano no Pantanal e você na Índia. Mas e aí, Guilherme? Apesar de estar viajando, você conseguiu garimpar o diretor de podcast do Link para trazer as novidades para os nossos ouvintes? Sim, nessa semana eu vou falar do Peças Raras. Se o podcast é uma forma de transposição do rádio para a era digital, o Peças Raras faz o caminho contrário, usa a tecnologia digital para falar do rádio. O podcast foi criado pelo Marcelo Abud, aí de São Paulo, e como ele mesmo explica, a sua paixão pelo rádio começou cedo, mas exatamente no berço. Para manter o bebezinho calmo, a mãe do Marcelo ligava o rádio para ele pensar que alguém estava falando com ele. O caso é que o menino viciou no aparelho e hoje conta no seu podcast os momentos mais marcantes do rádio em sua vida. É uma espécie de história pessoal do rádio brasileiro. Pode ouvir, que é bem legal. Boa! Vou escutar sim. link.estadão.com.br. Sua vida digital, segunda no Estadão, quinta no JT e 24 horas por dia na internet. Perfeito, com certeza. Muito bom. E, bom, você tinha na Eldorado, você falou desse projeto 360, né? E na Eldorado você tinha ali, junto com o Ricardo Anderaus, o Boletim do Link. E uma das missões do Boletim do Link era justamente os incríveis podcasts do Guilherme Werneck. Como é que surgiu essa ideia de apontar, não só no rádio, mas tinha também no próprio caderno, você falou da rede social, exatamente, né? A gente criou um cadastro de podcast no Link, né? A gente queria fazer essa cena crescer. A gente achava que isso era uma cena de mídia independente muito interessante, como está se provando ser hoje em dia, né? É óbvio que tem players maiores. Naquela época, a gente, basicamente, no Brasil, o agregador era o iTunes da Apple. Você tinha 2 ou 3 agregadores para outros sistemas operacionais, e a grande graça do iTunes é que você conseguia ouvir os seus podcasts no iPod, né? Você baixava com XML. Então a gente resolveu criar esse diretório de podcast, que era uma coisa que as pessoas podiam se inscrever ali. Quem estivesse fazendo podcast podia se inscrever, eu acabava ouvindo e selecionava para o programa. E também ativamente, na minha pesquisa, eu ia, porque a gente acabava esbarrando mesmo com outros podcasts, ia juntando, e a gente achou que era uma das causas que o caderno tinha que abraçar, essa causa do podcast, né? Então tinha, realmente, na internet, de vez em quando tinha no impresso, e tinha sempre na rádio, né? E sempre dava uma palhinha ali de algum podcast legal. Você tem notícia de algum podcast daquele período que você tenha indicado e que ainda esteja no ar, que tenha ficado esse tempo todo? Peças raras? Peças raras teve algumas idas e vindas, mas continua. Mas além desse, você sabe de algum outro? Eu acho que vários tiveram idas e vindas, né? Eu não lembro assim de cabeça. Porque eu acho que mesmo do Billy, que está no ar, tal, mudou, foi de vários jeitos diferentes. Nossa, tá caindo o mundo aqui. Desculpa, ouvinte. Mas eu não lembro assim, exatamente de um título que esteja, desde essa época, intocado até agora, sabe? Guilherme, a sua formação, você é apaixonado por música e você tem essa questão com a tecnologia. Qual que é a sua formação e a ligação que une esses dois pontos? Bom, eu sou jornalista de formação, né? Eu estudei jornalismo e filosofia. Sempre fui um apaixonado da cultura, né? Então eu acho que o que liga é o jornalismo, né? Eu sempre atuei nessa área jornalística, principalmente nos últimos anos, muito mais nos bastidores do que na frente, ali fazendo produtos, hoje em dia com empresa. Né? Eu tenho a Bravo, hoje em dia é editada pela minha editora, junto com a Helena Bagnoli. Mas eu sempre fui um jornalista, então eu tive no Estadão, tive na Folha, fui diretor de redação da Trip, fui da MTV, fui da Abril. Então, a minha formação é essa. E muito cedo, na verdade, quando eu estava na Folha ainda como editor da Ilustrada, eu era editor adjunto da Ilustrada,
o Cássio, que era o meu editor, e a gente teve uma conversa falando que a internet ela tinha virado também um campo de cultura, que a gente tinha que olhar para a internet e fazer uma cobertura da internet como a gente fazia de literatura, como a gente fazia de TV, como a gente fazia de cinema. E aí eu comecei a me interessar. E com esse trabalho aparecendo no Ilustrado foi que eu fui chamado para essa equipe ali pioneira do Link. E realmente no Link eu mergulho nessa coisa da tecnologia como eu nunca tinha mergulhado, na internet e etc. Depois eu volto um pouco, vou ser diretor de redação de revista em papel, mas mesmo assim, na Trip, depois eu assumo a diretoria digital de Trip TPM, esse núcleo de digital, e daí eu só passo a trabalhar em digital. Eu saio da Trip, volto para o Estadão, aí só para criar produtos, ou seja, eu criei o primeiro, desenhei, né, junto com outras pessoas, obviamente, mas era sob minha responsabilidade, o primeiro iPad do Brasil para notícias, entendeu? Um projeto que eu fiz junto com o Pedro Doria, que é incrível, assim, que com a Casas, que é uma empresa espanhola também super legal, e fiz um monte de apps, um monte de coisas. Depois fui para a MTV, continuei trabalhando com digital. Na Abril fui diretor de estratégia digital de mais de 50 revistas, até abrir a minha editora, né? E então eu venho pelo jornalismo, entendeu? Eu venho justamente da imprensa escrita, por incrível que pareça. Perfeito. Mas eu sou um curioso, né? Então eu sempre usei novas mídias, e isso significa você usar canais, né? Que é vídeo, canais de áudio, canais diferentes, né? Você falou e a música é uma coisa que me acompanha, não tem jeito. Maravilha. Então, vamos voltar aos tempos do Guilherme Werneck e seus incríveis podcasts. Eu queria que você selecionasse 3 super incríveis, fantásticos podcasts de música para quem está nos acompanhando. Não. Legal. Eu vou indicar. Tem um podcast muito legal, você acha nas principais plataformas, Spotify, iTunes e tal, que é o Sabe Som, do Thiago França. Para quem não conhece, o Thiago França é do Metá Metá, é um saxofonista, tem um trabalho solo muito legal, e é um desses podcasts para nerd, né? Para quem realmente gosta de descobrir as coisas, de ir atrás e tal. Um outro que eu acho muito legal aí, porque eu sou aficionado por vinil, é o Som do Vinil, do Charles Gavan, o ex-Titã, que também está em todas as plataformas. É basicamente ele falando sobre os bastidores de grandes discos, assim. Olá, tudo bom? Eu sou o Charles Gavan e sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Som do Vinil, o meu programa de entrevistas no canal Brasil. Aqui a gente resgata e investiga as histórias da produção de discos essenciais, discos importantes na música brasileira, dos clássicos aos mais recentes. É isso aí, inscreva-se e acompanhe todas as nossas novidades. Boa audição para todo mundo. Eu acho incrível. E para quem é mais indie, eu super recomendo o podcast do TMDQA, né? Eu Tenho Mais Discos Que Amigos, que tem entrevistas, notícias, discografias e tem sons bons. Agora eu vou te falar que para ouvir música mesmo, hoje em dia eu ouço mais rádio online do que podcast, entendeu? Por exemplo, meu programa está hospedado na Dublab. Eu tenho vários dos meus colegas da Dublab que eu amo. Tem uma rádio inglesa que chama Resonance FM, que tem o programa Adventures of Modern Music, para mim é uma bíblia, que eu ouço sempre. Eu acabo indo mais para a rádio online, não sei porquê. E tenho ouvido muitos podcasts para notícias, para comentários, para coisas políticas, para outros. Eu tenho gostado mais desses podcasts falados, sabe? Mais do que ouvindo. E além desses, você falou que tem curtido podcasts narrativos, podcasts de notícia. Quais que você acha que são os melhores feitos no Brasil? Tem vários, né? Eu adoro, por exemplo, o Resumindo, do Bruno Natal. É um que está sempre você ouviu o trovão, né? Eu adoro o Resumindo do Bruno Natal. Eu acho incrível, um jornalista do Rio, que eu tenho muita afinidade com o pensamento dele. E é bem legal, porque ele é bem jornalístico, assim, mas ele tem uma coisa mais irreverente do que esse jornalismo radiofônico tradicional, né? Eu gosto do Piauí Herald, eu acho que, né, muita gente gosta do Piauí Herald, desculpa, do Fórum de Teresina.
A revista. Adoro falar de Teresina, da revista Piauí, que eu acho muito, muito bacana. A revista 451 faz também um podcast legal. A Bravo faz um podcast legal. Bravo Podcast. Olá, bem-vindos ao podcast da Bravo. Eu sou Guilherme Werneck e esse é aquele podcast com a redação inteira, menos o Andrei Reina, que está viajando, está em Teresina fazendo uma matéria, então estamos aqui. Helena Bagnoli, Paula Carvalho e Almir de Freitas. Hoje a gente vai falar do Chico Buarque, que ganhou o Prêmio Camões. A gente está um pouco parado agora, deve voltar nos próximos meses, mas a gente faz um podcast sobre cultura também falado, muito bacana. A gente fez outro podcast que eu acho que vale... Tem uma plataforma nova de podcast, chama Aurelo. A gente fez algumas coisas para eles. E na Aurelo a gente tinha um programa que chamava Maravilhas Contemporâneas. A gente chamava sempre duas pessoas para debater um tema mais a fundo, assim, que é bem legal. Obviamente que temas de cultura, né? Porque eu sou publisher da Bravo. Então, arte e cultura é meio que a coisa que eu mais cubro, né? Guilherme, é um prazer conhecer assim, alguém que, para mim, é uma referência nesse estímulo do podcast no Brasil. Eu, como produtor de podcast, eu tenho gravado os boletins do Link sobre o Peças Raras e sobre o Toque, que era de música independente do Brasil. Tem os dois, é uma honra. Muito bom. Eu falei para você fora do ar, eu quase bati o carro, porque eu estava dirigindo, eu lembro, se não me engano, era domingo, 7 da noite, era por aí, tinha um horário ali de domingo à noite, e eu estava com família no carro, de repente ouvindo Eldorado, e veio lá o Guilherme Werneck falando sobre o Peças Raras. Eu fiquei extremamente emocionado e foi um dos primeiros impulsos que eu tive, né? Depois vieram outros, né, que falaram do Peças Raras, tudo tal. A gente continua aí produzindo, mas o que eu me lembro assim na mídia foi justamente o Link e também a importância que o Link tinha como rede social para podcasts. O Link era realmente essa referência e aprendi muito a fazer e a ouvir podcasts por causa de você e da equipe do Link. Muito bom. Quem mais que você gostaria de reverenciar em podcast no Brasil? Você falou do Billy Umbelas, falou do Gui Leite, do Macari, né? O Macari é super importante nesse começo, né? O Ed Silva, com certeza, fazendo os podcasts no carro dele nos Estados Unidos. Era uma coisa que eu adoro. A Jane, o Sérgio Vieira, super inteligente. O que eu gosto é desse espírito livre que tinha o podcast no começo, sabe? Desse espírito empreendedor. Às vezes a qualidade não era melhor, mas estava todo mundo tentando fazer coisas diferentes e tentando achar espaços, né, para fazer essas coisas diferentes. Depois, tinha um muito legal que eu fazia com a Pri Bertucci, que chamava New Jazz Flavors, que era só sobre new jazz, assim, sobre essa cena de música eletrônica mais próxima do jazz e do soul, né? A gente tinha uma noite no Vegas e fazia uns programas. Eu acho super legal. Agora mesmo eu vou fazer uma série de podcasts especiais aí, com começo e fim, para a edição desse ano do Festival Música Estranha. Eu acho que hoje a gente também está vendo outros usos do podcast, né? Eu acho que esse podcast, cara, maravilhoso. Me deu um branco agora no nome dele, que está no ar agora, que é... Gente, um podcast investigativo, que conta ali a história do crime do Dock Street. É o Praia dos Ossos? Não. Isso, exatamente. Sensacional. Um jeito de você olhar para a narrativa de podcast que não... Então eu gosto muito disso, mas o que eu mais gosto é desse poder de você ser um transmissor de verdade, de você alcançar pessoas, né? Eu lembro, a minha audiência do Discofonia era mundial, né? Às vezes eu entrevistava gente de fora, tal. Eu tinha programas que às vezes eu tinha mais ouvinte fora do Brasil do que no Brasil, né? É uma loucura. Guilherme, bom, você produz podcasts, se alguém te procurar, você é um produtor, você é um podcaster também, você tem tempo para novas contas? Acho que sim, acho que a gente pode pensar em outras coisas, assim, eu acho que
parte do nosso negócio na Bravo, a gente faz algumas propostas para outras pessoas ali como editora. E sim, a gente pode produzir. E para quem está pensando em fazer um podcast de música hoje, que recomendações você dá? Esse acordo com o ECAD parece que não existe mais porque a coisa... Eu acho que é isso, assuma o risco, né? Porque tudo é risco nessa vida, né? Assuma o risco, faça com bastante autenticidade, faça com o seu coração, porque quando você vai para uma mídia independente, o que fala mais alto é o lado amoroso da palavra amador, né? Assim, e eu acredito muito na potência dos amadores, entendeu? Eu acho que se tem uma coisa que a internet ensinou pra gente, é que um cara que ama um assunto e que vai fundo nele, ele pode se tornar um especialista, assim como alguém que estudou isso de forma mais tradicional ou de forma mais profissional, né? Então, se você tem essa vontade, hoje em dia são N facilidades para você fazer, e para distribuição você tem coisas fáceis, né, que são super fáceis. Hoje em dia você pega um site que nem o Anchor FM, ele já te coloca em quase todas as plataformas, entendeu? Você não precisa se preocupar em fazer um XML, fazer nada dessas coisas técnicas que a gente tinha que se preocupar no começo. Então, vai lá, joga as caras, entendeu? Tem programa gratuito para fazer. Então, é mais vontade e gastar um tempo ali olhando uns tutoriais no YouTube do que... Então, você tem essa vontade e se joga, porque eu acho que tem espaço. Muito bom, muito bom. Acho que é isso, Guilherme. Se você quiser deixar Maravilha, foi um prazer. Final aí, fique à vontade. Eu agradeço muito. Bom, ouça os programas, ouça o podcast da Bravo, ouça o das Totas, veja as coisas da Bravo. Eu acho que é o melhor que eu posso dizer. A gente está em todas as redes, é fácil de achar. Maravilha. Muito obrigado. Fique bem. Fique em casa e ouça podcast. Esse é o nosso lema. Exatamente. Nesse momento. Obrigadão. Bom pandemônio para todos. É isso aí. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu.